Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Joia. Gente, espero que todos estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana. Nessa segunda-feira, eu darei com vocês a última aula teórica, falando de alguns institutos. Amanhã será dedicado a corrigir as atividades, lançar as notas, tá? Então, hoje é o nosso último encontro ao vivo, o último encontro do ano de vocês, né? Vindo às férias aí para descansarmos um pouco. E uma vez lançadas as notas, já consolidarei os diários, encaminharei. Porventura, alguém ficar de prova final, a prova final acontecerá na sexta-feira. Isso que a gente está sendo gravado, porque eu tenho certeza que quem está aqui agora ao vivo, todo mundo vai passar direto. Então, ó, na aula de hoje a gente vai falar de 3 institutos. Os 2 primeiros bem tranquilinho, até vou optar por compartilhar a tela nos 2 primeiros só para apresentar a legislação, não vou usar o PowerPoint, só no último que eu vou usar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, então, é sobre prisão temporária, tá? Prisão temporária, assim como a prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão cautelar, processual. A diferença dela da prisão preventiva é que a prisão temporária tem um caráter, assim, de instantaneidade. Que sentido? Às vezes a pessoa não é pega em flagrante, né? Não é presa em flagrante, mas há uma necessidade de manter essa pessoa o quanto antes encarcerada. E essa necessidade de manter uma pessoa encarcerada, por muitas vezes, não combina com a prisão preventiva, porque a prisão preventiva, como a gente viu na sexta-feira, ela tem uma necessidade de fundamentação bastante aprofundada, né? Depende de uma audiência de custódia. Então, imagina o cenário de que a audiência de custódia vai ser realizada só no último prazo das 24 horas. Mas antes a pessoa precisa estar presa. Então, precisamos, de alguma forma, prender temporariamente aquele sujeito. Então, existe esta possibilidade de um sujeito ficar preso temporariamente. A questão é que a prisão temporária, ela tem uma lei específica que rege ela, que é a Lei 7.960. E nela, na Lei 7.960, é dito que a prisão temporária só cabe para infrações penais selecionadas. Não é para toda e qualquer infração penal, não. Existe um rol de infrações penais que cabe prisão temporária. E o grande marco da prisão temporária também é o fato dela ter prazo pré-estabelecido. Então, é uma prisão que decorre desse cenário de instantaneidade de uma pessoa que não foi pega em flagrante, que precisa ficar encarcerada, mas o juiz tem um prazo para decidir o que vai fazer com aquela pessoa. Ou vai soltar, ou a prisão temporária depois vai se tornar uma prisão preventiva. Então, fulano foi preso temporariamente. Vocês podem ter certeza que tem um limite para aquela pessoa ficar naquela condição. Outra questão que envolve a prisão temporária é que ela só cabe na fase de investigação, diferente de uma prisão preventiva, que cabe tanto na fase de investigação quanto na fase processual. A prisão temporária, como eu disse, está na Lei 7.960. Ela tem poucos artigos, a gente vai ler agora aqui em conjunto. Aqui, então, Lei 7.960 de 89, dispõe sobre prisão temporária, então ela não está regulamentada no CPP, mas sim em uma lei específica. E o primeiro artigo traz as hipóteses de cabimento da prisão temporária. Vamos ler. Cabe prisão temporária quando? Imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, a primeira hipótese que diz aí é cabe prisão temporária quando é imprescindível para as investigações no inquérito policial.
Logicamente que essa palavra imprescindível é meio vaga, né? Meio, assim, conceito vago, que gera algumas dúvidas, né? O que é imprescindível ou não, né? Então, o que deve ser demonstrado, a prisão temporária depende de uma decisão judicial, é o delegado de polícia demonstrando para o juiz que é essencial para o sucesso daquela investigação que o cara fique preso naqueles primeiros instantes do crime. É isso que ele tem que requerer ao juiz, representar o juiz, para o juiz decretar a prisão temporária. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Então, aqui, quando o sujeito não tem uma identidade civil previamente clara, tudo bem. A gente viu até na prisão preventiva que tem algo nesse sentido, quando tem dúvida a respeito de quem é o sujeito. Há uma crítica em relação a essa parte inicial aqui, ó, da doutrina, já tem alguns julgados, inclusive, aqui, ó, nesse sentido, quando o sujeito não tem residência fixa, que seria a lei de 7.960, ela é de 89, gente. Seria um pouco, digamos que, falha o legislador em relação a quem não tem residência fixa, por desconsiderar as pessoas em situação de rua, né? Dignidade da pessoa humana, etc. Então, há uma crítica em relação a isso, de o simples fato da pessoa estar em situação de rua já geraria a ela uma possibilidade de prisão preventiva. Não, então, eu concordo com esse posicionamento, eu me alinho que nesse inciso segundo só vale a parte da identidade civil. Essa parte da residência fixa, eu digo que é inconstitucional. E o terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, que hoje engloba o G, atentado violento por dor, tudo estupro. Rapto violento não é mais crime no país. Epidemia com resultado de morte. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Quadrilha ou bando, que hoje é o crime de associação criminosa. Genocídio. Tráfico de drogas. Crime contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Então, vocês percebam um rol de crimes aí elencados que cabe prisão preventiva. Agora, uma questão que é interessante, gente, é que, considerando esses três incisos, começou-se a discutir: basta um inciso desse para que seja possível a prisão preventiva, prisão temporária, né? Preventiva não. A prisão temporária de uma pessoa, basta um inciso? E a resposta é não. Não é suficiente apenas um inciso desses para a prisão temporária de um sujeito. Como que funciona, então, para vocês compreenderem essa ideia? Sempre tem que estar... Primeira coisa que o juiz vai olhar para decretar a prisão temporária de uma pessoa, sempre tem que estar o sujeito praticando um desses crimes, ou seja, do inciso terceiro, somado ao inciso primeiro ou ao inciso segundo. A lei não diz isso. Doutrina e jurisprudência dizem que, para que alguém seja preso temporariamente, a primeira coisa que vai se olhar se ele praticou um desses crimes. Só isso, não. Além dele ter praticado um desses crimes, se tem dúvidas a respeito da identidade dele ou se é imprescindível para as investigações. Então, é como se a gente fizesse o seguinte a respeito da prisão temporária. A prisão temporária é 3... Olha o que eu estou colocando aqui no chat. Mais um. Opa. Apertei aqui.
3 mais 1 ou 3 mais 2. O que nós podemos dizer, portanto? Não cabe prisão temporária, por exemplo, no crime de furto, porque ele não está nesse rol aqui da lei. Cabe crime de roubo, mas não cabe prisão temporária em crime de furto. Mas além da prática criminosa, para o juiz decretar a prisão temporária de alguém, ele vai ter que enxergar dúvidas a respeito da identidade do sujeito ou, o que é mais comum, gente, por ser vago, a imprescindibilidade da prisão temporária para a investigação policial. Então, voltando, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, mas marcada por algumas especificidades. Prazo previamente estabelecido, que a gente vai ver agora, é decretada pelo juiz, é decretada em situações elencadas pela lei, específicas. Pode falar. Professor, esse primeiro inciso que o senhor colocou, tem como voltar lá de novo? Aqui. É isso aí. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, seria que ele pode estar ajudando ou pode ser que ele esteja atrapalhando, por isso que ele é preso? Atrapalhando, né? Tá. Imprescindível, Entendi. porque ele está atrapalhando. Sim, entendi. Então, ela tem essas marcas que dão características especiais. Especialmente essa questão da instantaneidade. Prisão preventiva tem um caráter mais profundo à sua análise. A prisão temporária, não. Sabe aquela situação, o cara saiu do flagrante, mas para segurar ele, vamos deixar ele preso temporariamente? Essa é a hipótese. Vamos ler aqui alguns artigos a respeito da prisão temporária. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz, em face da representação do delegado ou requerimento do MP, e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 5 dias, prorrogável por mais 5. Posso falar direto 10? Não. O prazo da temporária é 5 dias, prorrogável por mais 5, como diz a lei, em caso de extrema e comprovada necessidade. Destaque, esse prazo de 5 dias é para o que a doutrina chama de crime ou crimes comuns, tá? Como assim, professor? Porque a gente tem uma lei de crimes hediondos que aumenta esse prazo. Crimes hediondos é o legislador estabelecendo com mais rigor algumas regras para quem praticou os crimes mais hediondos, mais horripilentos, mais horríveis da nossa sociedade, segundo o que o legislador pensa. Para crimes hediondos, prazo de 30 dias. Não é eu que estou dizendo, é a lei. Estou aqui com a Lei 8.072, que é a lei de crimes hediondos. E lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, ela coloca: a prisão temporária nos crimes previstos nesse artigo terá o prazo de 30 dias, prorrogável também, Jocir? Prorrogável, por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, enquanto crime comum é 5 mais 5, crime hediondo, 30 mais 30. Durante esse período da prisão temporária, o MP, o delegado de polícia, vão colhendo mais elementos informativos, mais provas periciais, para dar uma robustez maior para um pedido de prisão preventiva, para o sujeito ficar preso preventivamente aí ao longo de todo o processo. Então, é o 5 mais 5 aí para correr atrás.
é o 30 mais 30 aí para produzir elementos informativos, produzir provas. Mas fica claro para vocês, é claro para mim essa questão do prazo previamente estabelecido da prisão temporária, que leva o próprio nome dela. Diferente da prisão preventiva, gente, que a gente viu que a gente simula, às vezes, um prazo com base nos atos processuais ocorridos. A única questão que a prisão preventiva tem, depois da lei anticrime, é aquela revisão periódica a cada 90 dias. Beleza? Vamos ler outros artigos da lei de prisão temporária. Na hipótese de representação pelo delegado, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. O despacho, na verdade, é uma decisão que decretar a prisão temporária será fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento, né, do pedido de prisão temporária. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do advogado ou do MP, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a corpo de delito. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á um mandado de prisão temporária em duas das vias, uma será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Olha que interessante isso. Redação trazida em 2019 também, esse parágrafo 4º. Então, fica claro que a prisão temporária tem que ter prazo. Vai ter no mandado o prazo e que dia que o cara tem que ser solto. Ah, Jorge, mas isso não impede a decretação de preventiva. Não, não impede. Entendeu? Então, é o que eu disse. Muitas vezes é aquela gordurinha que a polícia precisa para pedir a prisão preventiva do sujeito, com maior robustez, maior elementos para que ele possa ficar preso ao longo do processo. A prisão somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará ao preso os direitos do artigo 5º da Constituição, como o direito a permanecer o silêncio. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independente da ordem do juiz, pôr imediatamente o preso em liberdade, exceto se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Olha que importante esse parágrafo 7º, gente. Incluído também em 2019. Olha que importante, ele é bem claro, né? O diretor do estabelecimento prisional já tem nas mãos dele, quando o cara está preso, etc., já tem nas mãos do diretor do estabelecimento prisional as informações do dia que o cara tem que ser solto. E a lei fala que é o próprio diretor, acabou o prazo dela, pode soltá-lo. Não precisa de um alvará de soltura, porque ela tem prazo estabelecido previamente. Muito legal isso. Exceto se já tiver chegado ao responsável pela custódia, a autoridade responsável, a informação da prorrogação dela, se caber, né? 5 mais 5, mas se estiver no 10º já é caso de prorrogação, não tem o que fazer. Ou o que acontece a maioria das vezes, já tivesse sido comunicada a decretação da prisão preventiva. Então, isso daí, o parágrafo 7 é um parágrafo-chave aqui para vocês entenderem como a prisão temporária e a prisão preventiva dialogam. Né? O cara é preso temporariamente e depois, já preso temporariamente, ele é comunicado que foi decretada a preventiva dele. Então, assim, é indispensável que passe por uma prisão temporária antes? Lógico que não. Se tiver elementos já para a decretação da prisão preventiva, o juiz decreta direto ela. Na audiência de custódia, quando tem uma situação de flagrante, não se passa pela temporária. A gente estudou. Converte direto do flagrante em preventivo. Então, repito, a temporária surge na necessidade onde não há flagrante, numa necessidade de instantaneidade de manter aquele sujeito preso durante um curto período de tempo, para, aí sim,
conseguir a decretação da prisão preventiva dele. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão como cômputo da prisão temporária. Então, se eu fui preso hoje, dia 6, 7, 8, 9, 10. Se não prorrogarem, no dia 10, assim, conta-se a hora, no dia 10, na hora 8h57 da manhã, tem que estar sendo solto. Por fim, o artigo 3º aqui, os presos e temporários deverão ser submetidos obrigatoriamente, deverão permanecer, obrigatoriamente separados dos demais detentos. Lenda, né? Isso aqui é lenda. Artigo 4º, não, nada de importante. Artigo 5º, em todas as comarcas e seções judiciárias, haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário do MP para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Lenda esse daqui também. Alguma pergunta? Essa é a prisão temporária. Tranquilo, professor. Esclareceu muito aí. No meu caso, que eu estudo para concurso, eu nunca tinha prestado atenção desses crimes comuns, né? Que é de 5 e mais 5. Eu achava que era só 30. Os crimes comuns são 5 mais 5. Leandro, você que estuda para concurso, você tem uma tarefa que é bastante importante para fazer. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o rol dessa lei, dos crimes, e vai pegar o rol dos crimes hediondos. Vai colocar uma tabela de um lado e uma tabela de outro. E você vai ver em que medida se comunicam esses crimes. Quem sobrar, muitos são iguais, aí vai valer a regra dos 30 dias. Mas quem sobrar cai nessa regra dos 5. Tá? Isso daí é importante para você. Certo, obrigado. Ótimo, gente. Esse foi o primeiro instituto para a gente estudar hoje, prisão temporária. Agora a gente vai falar sobre medidas cautelares diversas da prisão. Alguém lembra de alguma medida que eu citei tanto ao longo do semestre aqui? Semestre não, né? Do quinzena, né? Falei muito de uma. Medida cautelar diversa da prisão. Eu falei muito da tornozeleira eletrônica. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um slide aqui, eu vou usar ele a respeito das medidas cautelares. Então, a ideia das medidas cautelares, gente, envolve aquele cenário de que o sujeito pode ter condição de responder o processo criminal em liberdade, tendo algumas restrições de caráter pessoal, mas restrições mais graves do que uma prisão. Então, gira em torno, inclusive, da superlotação dos estabelecimentos prisionais, a hipótese do juiz dizer, beleza, você vai responder criminalmente em liberdade, mas vou fixar aqui algumas medidas para você ter que respeitar ao longo do trâmite processual. E o 319 elenca lá medidas cautelares diversas da prisão, outras medidas cautelares. A primeira delas que ele elenca é o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, algo bem comum, né? Vim assinar, não é verdade? O 319 ele não estabelece quantas vezes tem que ir para o juiz e é o juiz fixar, é o juiz assinar, justificar suas atividades. É o juiz quem fixa isso, né? E, caso descumprido esse comparecimento periódico, poderá ocorrer a conversão em prisão preventiva. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Né? O cara, a própria ficha criminal dele, o que ele está respondendo, envolve prática de crimes violentos em bares, boates. O juiz pode, como medida cautelar, não prendê-lo, mas proibir que ele frequente alguns locais, determinados ambientes. Logicamente que é uma medida de difícil controle na prática,
mas tem o intuito de evitar novos delitos, né? Essas medidas podem se comunicar uma com outra, não precisa ser uma só. Então, essa pode se comunicar com o monitoramento eletrônico, por exemplo, para oportunizar o controle. Proibição de manter contato com pessoa determinada poderá ser adotado de modo a se evitar a prática de novos delitos, né? Proteger uma testemunha, por exemplo, né? E não é um contato só físico, também pode ser telefonema, e-mail, qualquer WhatsApp, qualquer meio de comunicação. O direcionamento aqui não é específico para a Lei Maria da Penha, que tem um capítulo próprio sobre medidas cautelares. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na proibição de manter contato. Eu vi uma ontem no Fantástico, envolvendo aquela questão de stalker, né, pessoa que persegue as outras, uma policial civil perseguiu o namorado, o ex-namorado dela, não sei se vocês assistiram também, e ela tinha uma medida cautelar contra ela, que ela não teria que ficar afastado dele, e ela descumpriu. Proibição de ausentar-se da comarca. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Desculpa, professor, foi sem querer aqui. Proibição de ausentar-se da comarca. O acusado deve permanecer na comarca para auxiliar na investigação, na própria instrução, ele vai ser ouvido, audiência, etc. Né? E evitar que ele fuja também, né, gente? Então, o juiz pode determinar que ele esteja proibido de ausentar-se da comarca. É bem comum o juiz até aceitar a saída dele, mas com um limite de dias, né? Costuma até ser 8 dias o máximo de período de tempo que ele pode ficar fora da comarca, por exemplo, para uma viagem, etc. Né? Logicamente também que aqui, por si só, essa medida pode ser ineficaz, então é interessante cumulá-la com o monitoramento eletrônico, né? Também registro de dados no CNJ, retenção de passaporte, que a gente vai ler daqui a pouco. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Aqui também, maior eficácia se for em conjunto com o monitoramento, né? Aqui, a gente não pode confundir esse recolhimento domiciliar com a prisão domiciliar que a gente viu sexta-feira. A prisão domiciliar é uma prisão substitutiva da prisão preventiva para situações específicas, como a gente viu de gestante. Aqui não. Aqui não precisa ser aquele rol de pessoas específicas, gestante, mulher com criança menos de 12 anos. Não, aqui pode ser qualquer um de nós, né? Mas o juiz, ao invés de nos prender, aplicar essa medida diversa da prisão, ele pode fixar lá, você vai ficar solto, mas final de semana, à noite e nos dias de folga, você tem que ficar em casa. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Para impedir, de fato, novas práticas criminosas, pode, de modo cautelar, suspender o exercício da função pública. O exercício de crime, o exercício de atividade de natureza financeira ou econômica. A mesma coisa, suspensão da atividade do profissional para que ele não tenha mais contato com o local que ele praticava crimes ao longo do processo. Internação provisória do acusado, né? Aqui, efetivamente, deixar ele preso provisoriamente, internado, provisoriamente, para que ele não pratique novos delitos. Há 3 requisitos para essa internação provisória, que seja caso de crimes praticados com violência ou grave ameaça, que os peritos concluam que aquele sujeito é inimputável ou semi-imputável, e o risco dele voltar a delinquir. Fiança já estudada, não, a gente vai estudar, está errado aqui. A gente vai estudar agora liberdade provisória com fiança e sem fiança. Aí eu vou explicar para vocês como funciona a fiança, o que pode ser pago, etc. Mas o mais famoso das medidas cautelares é o monitoramento eletrônico, né, gente? É o dispositivo que fica fixado no corpo do sujeito. Bracelete, pulseira, e o mais famoso é a tornozeleira.
O professor Renato Brasileiro, ele diz que o monitoramento eletrônico tem uma tripla finalidade. É a detenção, ou seja, manter o indivíduo em determinado lugar, a gente vai ter o controle de onde ele está. Restrição, fazer com que ele não frequente determinados lugares. E a vigilância, que é a rotina do agente. Então, o monitoramento eletrônico é uma famosa modalidade de medida cautelar diversa da prisão. Vamos ler o artigo 320, que traz outra, que é o da retenção do passaporte. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de até 24 horas. Então, percebam, gente, percebam o seguinte, são várias as medidas cautelares. Então, quando um sujeito é preso e a família contrata o advogado, além de derrubar aqueles pressupostos de uma prisão preventiva, o que o advogado vai tentar demonstrar para o juiz é o seguinte, excelência, o cara é primário, é totalmente possível que ele cumpra medidas cautelares diversas da prisão. Deixa ele recolhido em casa, proíbe de ele a frequentar determinados lugares. Em última hipótese, a gente pede até um monitoramento. Lógico que o seu cliente não gosta do monitoramento, né? Isso daí, acho que vocês devem imaginar, ninguém gosta de usar aquela tornozeleira. Né? E se for possível soltar ele sem a tornozeleira, é o que deve ser feito. Mas, em última hipótese, que saia com a tornozeleira, mas que você tenha o sucesso de conseguir tirar o seu cliente do estabelecimento prisional, porque são várias as medidas cautelares diversas da prisão. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Então, bora lá. Bora falar, então, agora de liberdade provisória. Lá na aula de flagrante, prisão preventiva, a gente leu o artigo 310 do CPP. Lá a gente disse o seguinte, o juiz, na audiência de custódia, apresentado ao preso em flagrante, tomará 3 caminhos. Relaxará o flagrante, se ele for ilegal. Converterá o flagrante em preventiva, se for admitido naquela hipótese e não for o caso de aplicação das medidas cautelares. E a terceira hipótese, concederá liberdade provisória para o sujeito. Se o flagrante for legal, mas ele vê que naquela hipótese o sujeito pode ter a si decretado uma liberdade provisória. Então, o que é a liberdade provisória? Vamos estudar. Cabimento. Aqui eu faço, então, até uma recordação. Olha que massa isso daqui. Somente quando a gente vai peticionar, tem que tomar cuidado com isso. Quando que cabe revogação da prisão preventiva, relaxamento da prisão e liberdade provisória? A palavra relaxamento e o pedido de relaxamento é feito para combater prisão em flagrante ilegal. Um flagrante provocado, um flagrante forjado. Você entra com o pedido de relaxamento. O pedido de revogação, você entra da prisão preventiva quando não tem mais os pressupostos dela. Quando a testemunha que estava sendo intimidada já foi ouvida, o exemplo que eu dei na semana passada. E no caso da prisão temporária, gente, se acabou o prazo pré-estabelecido em lei, e por incrível que pareça, a lei diz que o cara tem que ser automaticamente solto. Acabei de ler isso para vocês. Mas imagina que isso não aconteça. O que vocês vão ter que entrar na casa da temporária? Com pedido de revogação da prisão temporária, tá? Você entra também com revogação da prisão temporária. Tá. Mas e se a prisão do sujeito foi legal, flagrante próprio mesmo, o sujeito pego na boca da boticha? Existe um instituto
utilizado para evitar que esse sujeito fique preso, que ele possa responder o processo em liberdade. É a liberdade provisória. É o verdadeiro direito individual, nos termos do artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que a gente vai estudar agora. Primeira coisa, a liberdade provisória, gente, ela pode ser decretada com ou sem fiança. Qual é a diferença delas? O que é uma liberdade provisória sem fiança? Gente, a liberdade provisória sem fiança é efetivamente uma hipótese do qual o cara é solto sem efetuar um pagamento de um valor de fiança. Esta liberdade provisória sem fiança pode ser concedida com ou sem vinculação. Em outras palavras, o juiz pode determinar a liberdade provisória do sujeito sem fiança e sem impor obrigação nenhuma para ele, que é sem vinculação. Mas pode também conceder liberdade provisória sem fiança, mas com determinadas obrigações. Vamos ler, então, a liberdade provisória sem fiança e sem vinculação. Vamos ler o artigo 321 do CPP. Ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas previstas no artigo 319 e observados os critérios constantes no artigo 282. Então, se for o caso, se o juiz entender que a concessão da liberdade provisória não precisa ser acompanhada de medidas cautelares, assim ele vai fazer. É isso que acontece na prática? Gente, não. O juiz costuma fixar algumas obrigações para aquela pessoa, né? Não é o que acontece na prática, mas a lei dá essa possibilidade. Se o juiz entender desnecessária a imposição de medidas cautelares, ele pode conceder essa liberdade simples, sem qualquer obrigação. Mas quando se pensa em liberdade provisória sem fiança, é normal ela ser condicionada, com vinculação. Não exige o pagamento de fiança, mas o sujeito vai ter que respeitar algumas condições, né? Quando que ela vai ser concedida? Vamos lá. Aqui, no 321, diz aqui, ó, o juiz deverá conceder liberdade provisória impondo. Agora a gente vai pensar que impôs as medidas cautelares previstas no artigo 319. Joacir, que medidas essas? Essas que a gente acabou de estudar. Então, o juiz pode conceder liberdade provisória para o sujeito, mas determinar que ele compareça mensalmente em juízo para assinar. Que ele fique proibido de frequentar determinados lugares. É o que mais acontece quando se fala em liberdade provisória sem fiança. A concessão da liberdade provisória, mas imposição de medidas cautelares. Tem uma outra hipótese de liberdade provisória sem fiança com vinculação, que é a do 310, parágrafo 1º. Tá vendo? A gente comentou isso na aula passada. Se o juiz verificar pelo flagrante do sujeito que ele agiu supostamente, manifestamente, está bem claro, melhor dizendo, que ele agiu, por exemplo, em legítima defesa, o juiz vai conceder liberdade provisória dele. Mas mediante comparecimento obrigatório a todos os atos processuais. Então, aqui também tem uma outra hipótese de liberdade provisória condicionada ou com vinculação, que a doutrina diz. Ainda falando da liberdade provisória sem fiança, é cada vez mais pacífico o entendimento que a restrição legal desse instituto é inconstitucional. Viola o princípio da presunção da defesa, independente da gravidade do crime. Por exemplo, a lei de drogas, em seu artigo 44, ela veda a liberdade provisória. Ela diz que em tráfico de drogas é proibido concessão de liberdade provisória. Mas o habeas corpus do STF, julgado pelo STF em 2012, já declarou a inconstitucionalidade desta vedação. Então,
a mera gravidade em abstrato do crime não é suficiente para proibição da concessão da liberdade provisória. Vou falar da liberdade provisória com fiança agora. Alguma pergunta antes? Acho que as maiores curiosidades estão relacionadas à fiança, né, que a gente vai estudar agora. Liberdade provisória. Henrique Juliano, inclusive, tem uma música chamada Liberdade Provisória. Acho que não tem muito a ver com o que a gente está estudando, né? Mas os caras são bastante criativos, né? É liberdade provisória. Falou, qual outra música que tem a ver com o processo penal? Tem aquela penal, processo penal, regime fechado. Tem mais. Liberdade provisória, regime fechado. Eu escutei mais umas duas. Sempre tem uma música que a galera é bem criativa. Liberdade provisória com fiança. Quem pode conceder fiança, gente? Vamos começar aqui. 322 do CPP. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em até 48 horas. Isso é importante, hein, gente? É importante. Começo de carreira. É chamado para um cliente para acompanhar na delegacia. Você tem que saber quando você pode chegar no juiz e falar, doutor, fixa um valor de fiança aí para o meu cliente pagar. Em crimes, o delegado de polícia, em crimes com pena máxima de 4 anos. Direito Penal 2, eu ensinei para vocês onde a gente vê pena mínima e máxima do crime. É afiançável. Fulano pagou tanto de fiança. Muito comum embriaguez ao volante, né, gente? Muito comum o sujeito pagar um valor de fiança já na delegacia e ser solto. Muito comum. Já sei o que vai acontecer com essa fiança. Daqui a pouco eu explico. Calma. Vou falar disso daqui a pouco. Ultrapassado esse teto máximo de 4 anos, a única pessoa que pode decretar, o único órgão que pode decretar, fixar um valor de fiança é o juiz. Beleza? Continuar. O que pode ser dado em fiança? Dinheiro. Será que é só dinheiro? Vamos ler o artigo 330. Vou seguir numa ordem específica dos meus slides, que é mais interessante para compreender o tema. A fiança, que será sempre definitiva, constituirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos de dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Então, não é só dinheiro, gente. Pedra preciosa. Jocir, como que funciona isso na prática? Não faço ideia. Não faço ideia. Sei que está aqui na lei. Nunca um cliente meu preso falou, doutor, eu vou pagar a fiança com pedra preciosa, tá? Nunca. Sempre com dinheiro. Tá? Depósito judicial, inclusive. Mas é importante vocês saberem que tem outras hipóteses. Para que serve a fiança, gente? Quais são os objetivos dela? Vamos ler o artigo 336. O dinheiro ou objeto dados em fiança servirão ao pagamento das custas, indenização do dano, prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. E se o réu for absolvido? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, vai pagar custas processuais, vai pagar indenização, que a gente sabe que na sentença criminal o juiz pode fixar o valor indenizatório, vai pagar pena de multa, é para isso que é destinada a fiança. O valor da fiança encontra-se previsto no artigo 325. Além das faixas de valor, há alguns critérios que são levados em conta para o arbitramento.
326. Vamos ler os dois. Vocês veem, gente, como essa parte da fiança está mastigado no CPP? Está mastigado, gente. É só abrir ele que as dúvidas vão embora. 325 e 326. O valor da fiança será fixado pela autoridade nos seguintes limites: de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, até pensando num delegado que foi até 4 anos o crime, ele vai ter que passear nesse limite. 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. De 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa for superior a 4 anos. Então, quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos, sempre lembrando, gente, tem o crime, tem o mínimo e o máximo. Estou falando o máximo da pena. O juiz tem esses patamares aqui para fixar. O 326 diz que, para determinar o valor da fiança, o delegado ou o juiz, né, a depender da hipótese, levará em consideração a natureza do crime, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo. Então, quantos que vai ser de custas naquele processo até final do julgamento. Ao beneficiário da fiança, ou seja, a pessoa que vai pagar a fiança, são impostas algumas obrigações. Vamos ler o artigo 327 e 28, e nada obsta que também sejam acumuladas com as medidas do artigo 319. Vamos lá. Então, a pessoa foi concedida fiança para ela, ela tem algumas obrigações. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e do processo e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Já falo um pouquinho mais dessa expressão. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde se encontra, onde será encontrado. Então, percebo, então, que se o sujeito descumprir as obrigações, a fiança será quebrada. O que é, portanto, a quebra da fiança? É a sanção imposta pelo judiciário àquele sujeito que descumpriu injustificadamente as obrigações do afiançado. Então, eu fui beneficiado com a fiança, paguei ela, vou responder em liberdade, mas tenho essas obrigações. Descumprir as obrigações, ocorrerá a quebra da fiança. Além do mais, há outras possibilidades de se verificar a quebra da fiança. Vamos ler o artigo 341, para depois vermos qual é a consequência da quebra da fiança, artigo 343. Vamos lá. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para atos do processo, deixar de comparecer sem motivo justo, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta junto com a fiança, resistir injustificadamente à ordem judicial, praticar nova infração dolosa. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade de seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação de prisão preventiva. Então, a ideia é a seguinte: quebrou a fiança? Ah, tá. Então, tá, você agora vai ser preso preventivamente. Ah, quero meu dinheiro de volta. Devolvo. Só a metade. Essa que é a ideia da quebra da fiança, né? Vai ter que ser preso preventivamente. O legislador até fala, pode, em vez de ser preso preventivamente, aplicar outras medidas, como uma tornozeleira, algo. Mas o mais comum, já deu uma chance para o cara. Ele quebrou a fiança. É que ele seja recolhido ao cárcere, preso preventivamente. E, não quero meu dinheiro de volta, devolvo a metade. Essa que é a ideia da quebra da fiança.
É importante eu dizer para vocês que não é todo crime que admite fiança. O artigo 323 do CPP nos traz o rol de crimes inafiançáveis. Mas é interessante observar que, embora seja inadmissível a concessão de liberdade provisória com fiança, nada obsta que seja concedido para o cara uma liberdade provisória sem fiança, tá? Então, por exemplo, lá, o 323 traz lá os casos. Ó. 323 traz os casos de crimes que não admitem fiança. Por exemplo, tráfico de drogas. Não admite fiança. Mas nada impede que o juiz conceda liberdade provisória sem fiança para o sujeito. Tá? Então, ó, não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e nos demais definidos como crimes hediondos, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, vocês estão estudando comigo para não poder pagar bafão lá na delegacia. Chega você lá defendendo o seu cliente, ele está lá preso em flagrante por tráfico de drogas. Excelência. Queria pedir fiança para o meu cliente. Não, está aqui dizendo que é um crime inafiançável o tráfico de drogas. Ah, então pode pedir a liberdade provisória sem fiança? Pode. Aí você dirige ao juiz um pedido de liberdade provisória. Na verdade, você já vai manifestar isso em audiência de custódia. Tranquilo? Há restrições à concessão da fiança no artigo 324, onde não se é levado em conta a natureza do crime, mas outros aspectos. Vamos ver. Não será igualmente concedido fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança anterior ou infringido sem motivo justo qualquer condição ou qualquer obrigação do artigo 327 e 328, como aquela de comparecimento mensal ao juiz, em caso de prisão civil ou militar, quando presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Lógico, né? Lógico. Pô, a gente estudou isso. Se tem os pressupostos, o juiz vai escolher esse caminho da prisão preventiva, não vai conceder a liberdade provisória. Então, não há o que se falar em concessão de fiança. O que é perda da fiança, gente? Vamos ler o artigo 344 e 345, perdão. 344 e 345. Perda da fiança. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva imposta. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidos as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Aqui no slide fala ainda de um valor remanescente. Vamos ler o artigo 346 para finalizar essa parte. No caso de quebramento da fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Então, essa ideia de perder a fiança é a hipótese do sujeito, se condenado, não apresentar-se para o início do cumprimento de pena. E no caso de perda da fiança, será deduzido os valores que ele tinha pagado a título de custas e o que sobrar será entregue ao fundo penitenciário, que é um órgão que tem o intuito de prestar algum tipo de assistência aos estabelecimentos prisionais. Então, a ideia é a seguinte: o preso que foi concedido a ele uma fiança, depois de pagar as custas, o valor a título de multa, o certo era ele ter o saldo remanescente devolvido a ele. Mas caso ele não compareça para
cumprir a pena privativa de liberdade, ele vai ter perdido essa fiança. Cassação da fiança. Se ela for concedida por equívoco, será cassada. O exemplo é uma fiança concedida equivocadamente para o crime de tráfico de drogas. 338 do CPP. Vamos ver. A fiança que se reconheça não ser cabível será cassada em qualquer fase do processo. Também será cassada a fiança caso ocorra uma inovação do tipo da tipificação do delito, reconhecendo a sua existência de infração inafiançável. Vou explicar, só vamos ler o artigo 339 do CPP. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação na classificação do delito. O que significa isso, gente? Era um crime que admitia a fiança, teve uma alteração legislativa que passou a dizer que ele era inafiançável. A fiança será cassada nessa hipótese. Isso quer dizer que o cara vai ser preso? Não necessariamente. Pelo contrário, como não foi ele o causador dessa situação, o correto é a ele ser aplicado outras medidas cautelares. Reforço da fiança. Artigo 340 do CPP. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou cacionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, quando for inovada a classificação do delito. Aqui é interessante, então, quando for inovada a classificação, o crime passou a ter uma pena maior, uma gravidade maior. Opa, vamos pedir um valor a mais nessa fiança. Opa, quando o delegado, por exemplo, verificou esta fixação da fiança, estabeleceu um salário mínimo porque o cara parecia aparentemente não ter bens, mas depois descobriu-se que o cara era milionário. Vamos aumentar o valor da fiança. Então, é admitido o reforço da fiança. Dispensa da fiança, gente, 350 do CPP. Dispensa da fiança. Nos casos em que couber a fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando as obrigações do artigo 327 e 328 e a outras medidas cautelares. Ou seja, no caso que couber fiança, mas o cara não tiver condições de pagar, o juiz vai conceder a liberdade provisória para ele, sem que ele pague fiança, podendo só ser sujeitado a obrigações, como comparecimento ao juízo, por exemplo. E o que é, para a gente finalizar, a dispensa, o resgate da fiança, 337. Se a fiança for declarada sem efeito, ou passar em julgado sentença que absolva o acusado, ou declarar extinta ação penal, o valor que a constituir será atualizado e restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336, que é a exceção envolvendo a prescrição. Então, a ideia é a seguinte: fui absolvido pelo crime que eu tinha pagado fiança para ser solto. O resgate da fiança nada mais é do que a sua devolução. Eu já atuei num caso desse. O cara pagou fiança, foi solto, aí depois que sai a sentença e transita em julgado, você tem advogado que entrar com pedido de resgate dessa fiança, que nada mais é do que a devolução que foi pago pelo sujeito que foi preso. Beleza? Ô, professor, é comum acontecer isso? Ou... Não, se for absolvido e tiver fiança, tem que ser comum. É, né? Tem que ser comum. Interessante. Gostei desse tema. Pode falar, Josimar. Professor, eu gostaria de ver uma questão com o senhor. No caso assim o delegado não fica vinculado ao valor de fiança, não. Desses crimes aí que cabe fiança, o delegado ele fica
vinculado ou ele pode não apitar fiança também? Não, quando tem esse mínimo e máximo, ele tem que arbitrar. A hipótese de ele não arbitrar, ele tinha que ter algum respaldo legal para deixar de arbitrar a fiança. No caso, assim, no caso de, por exemplo, assim, de violência doméstica. A violência doméstica hoje no Brasil, dependendo do crime, a violência doméstica de 1 mês a 2 anos. No caso aí, caberia fiança. Vamos abrir. E você está indo. Nós tivemos aqui um delegado que ele sempre apitava fiança, quando havia só ameaça, não havia lesão corporal, nada na vítima, ele apitava fiança. E depois veio os novos delegados, tá toda a região aqui de Pontes Acerto, os delegados são desses concursos que teve agora recente. E nenhum delegado desse apita fiança. Pode ser uma simples ameaça à vítima, eles deixam para o juiz decidir. Eles dizem que não vão entrar analisar o mérito, nada, e eles deixam para o juiz decidir, eles não apitam fiança. A pessoa fica presa. É porque, assim, você tem que entender que a Lei Maria da Penha, até vocês vão estudar ela em Direito Penal 6, ela tem umas especificidades. Ela é bem criteriosa em relação a alguns pontos. E um desses pontos é esse. Vou compartilhar a tela enquanto você estava falando, porque eu já sabia disso. Eu já abri ela. Olha o que diz a Lei Maria da Penha. E aí você vai entender o porquê esses delegados novos estão fazendo isso. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Sacou? Lei Maria da Penha tem essas especificidades, essas particularidades. Vou até copiar aqui e colar. Parágrafo 2º do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, essa é uma hipótese do artigo 24A. Mas gera, e eu percebo isso na comunidade em geral, de delegados de polícia, essa preocupação, né, de ter um respaldo judicial em relação a isso. Então, é por isso que eles têm esse comportamento. A Lei Maria da Penha é bem mais criteriosa em relação a esse assunto, entendeu? Tem um outro caso também, professor. Eu não assisti a aula do senhor ao vivo, a aula que fala sobre busca e apreensão, né? E aqui nós acontecemos um caso de juiz já. Eu vi isso em muitos casos aqui envolvendo violência doméstica. A mulher falar que o homem possui uma arma na oitiva até, ou às vezes, quando vai preencher o pedido de medida protetiva da vítima, tem a opção lá de colocar se o agressor possui arma. Né? Quando diz que possui arma, geralmente nós consulta ver se está cadastrada alguma arma no nome dele. Mas, geralmente, o juiz de ofício, eu já vi muito caso, acompanhei uns 3 casos que eu fui até a residência fazer essa busca e apreensão de um possível arma, né? Que a mulher, às vezes, comentou que o cara estava com a arma, o cara possuía uma arma. Aí, no pedido de medida protetiva, nós colocamos na opção a marca que ele possui arma. E, de ofício, o juiz pedir busca e apreensão dessa arma. A gente tem que ir até a residência, e aí dá prazo para a gente cumprir isso. A gente vai até a residência e depois responde aí com relatório se encontrou ou não a arma. Interessante, é o que eu sempre falo, né? De ofício é complicado, né? Vai totalmente ao contrário do que eu explico aqui, né? Porque viola o sistema acusatório ele ter esses comportamentos de ofício. Mas eu estou só respondendo o que você está contando. Eu sei, por um lado é bom que a gente não está trabalhando nem da gente fazer o pedido, né, de busca aqui. O juiz já está automático, então a gente já... E aconteceu o caso, eu tinha uns 3 casos, eu fui fazer essa busca, né, nunca encontrei, né, às vezes a mulher fala, né, nervosa lá também fala, mas eu nunca encontrei arma, a gente nunca encontrou, nesses casos que a gente foi, a gente não encontrou na residência. Entendi. Na busca. Mas é isso, obrigado por compartilhar, Júnior. Não. Mais alguém? Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Essa foi a nossa disciplina, né? Agradeço vocês por ter nos acompanhado esses dias. Como eu falei, amanhã vai ser dedicado ao lançar as notas. Já fechamos os temas. E fiquem de olho nas notas. E
a PF só contempla quem ficou com média acima de 5, com 5 ou mais pontos e menos de 7, tá? Quem tirou 7 para cima, aprovado. Quem tirou menos de 5 também já reprovado direto. Tá ok? Obrigado, Deus abençoe vocês. A gente vai se falando pelos grupos da vida, pelo WhatsApp, mas como aula virtual, essa é a última aula ao vivo do ano de vocês. E se Deus quiser, ano que vem, o retorno às aulas presenciais. Quem não viu a aula de sábado, veja a respeito dos recados que foram dados. Valeu? Obrigada, Alô, professor. Joci. Valeu, Um professor. abraço. Tchau, tchau. Valeu, Joci, obrigado. Valeu, professor. Até Jocir, mais. oi, Jocir. Acerca da questão da matrícula para aluno especial, você disse para eu te cobrar hoje de manhã, que você ia me passar. É verdade. Já vou olhar aqui. Me manda um oi no WhatsApp que eu te mando a resolução que faz isso. Aí você Tá vai bom. fazer o seguinte. Ah, Vai ter que entrar em contato com a Secretaria Acadêmica lá de Pontes Lacerda e perguntar para eles se já abriu o prazo para solicitar isso. certo. Eu vou te mostrar onde está previsto isso na resolução. Você vai perguntar se abriu o prazo. Se eles falarem que não, aí você... eles vão, provavelmente, eu acho que eles vão falar que não, porque não saiu ainda o calendário oficial do Undemate do ano que vem. Aí você